Franco muito movimentada. Foram 3 ocorrências em menos de meia hora. Com pista já liberada, falei mais cedo na altura do quilômetro 22 pela local e também pouco antes do pedágio na altura do Rodoanel, sentido São Paulo. Também não tem mais interdição, porém tem outro acidente por aqui no quilômetro 18, depois do pedágio. Nós observamos apenas uma faixa livre na expressa, a faixa da esquerda, carro e moto, policiamento no local, equipes da concessionária também. Proteja o seu carro com a Allianz Auto. Fale com seu corretor e conheça a melhor opção para você. Allianz, você pronto para viver o melhor. Saiba mais em allianz.com.br. 8h34. Jornal da CBN. Estados Unidos e Rússia estudam negociar uma maneira de manter, ao menos informalmente, por enquanto, os termos do Tratado de Controle de Armas Nucleares, que expirou nesta semana. Na avaliação do presidente Donald Trump dos Estados Unidos, o acordo estava ultrapassado, porque não incluía a China. Segundo o Pentágono, Pequim pode estar em paridade com Washington e Moscou em 2035. Para conversar conosco sobre essa situação, nós convidamos Leonardo Bandarra, cientista político, pesquisador sênior da Universidade de Duisburgo, na Alemanha, e especialista em não proliferação de armas de destruição em massa. Leonardo, que está em Viena, na Áustria, nesse momento, com quem nós temos a oportunidade de conversar. Muito obrigado pela sua gentileza de atender o nosso convite, Leonardo Bandarra. Bom dia. Bom dia, Milton e Cássia. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia. Leonardo Bandarra, considerado tudo que temos até aqui, estamos diante de um risco ou de uma oportunidade? Eu diria que dos dois. Temos um risco de agora, estamos entrando em um mundo onde não tem nenhum mecanismo formal de verificação para redução de armas, ou melhor dizendo, redução de vetores para a entrega de armas entre os Estados Unidos e a Rússia, que são os dois maiores arsenais que temos hoje em dia. Mas também tem oportunidades de novas negociações e de novos tratados que no futuro podem ser podem cobrir outras áreas além dos números que teremos agora. E essa negociação para termos um novo tratado, na sua avaliação, ela deve necessariamente incluir a China? Então, o argumento do presidente Trump é que a China está crescendo os arsenais e de forma não transparente. Isso também é uma coisa que deve ser destacada, que não tem nenhuma verificação formal por nenhum organismo internacional em armas em si. O que nós temos são uma comissão bilateral entre Estados Unidos e Rússia, na qual temos inspetores de ambos os países que têm acesso aos números e informações sobre eles. Então, as informações que a gente tem sobre os números tanto da China quanto dos Estados Unidos, da Rússia e dos outros, também temos França, Índia, Paquistão, Israel e o Reino Unido com armas nucleares, as informações que eles dão. Então, assim, essas informações são informações que são coletadas por grupos como o CIPRI em Estocolmo e baseadas em dados que são fornecidos por eles. O que falta agora são limites legais para esses números, que era a última negociação que temos, que foi esse tratado que expirou anteontem. Leonardo, vou pedir para que você me ajude, porque você fez questão logo na sua primeira resposta, em lugar de falar de armas nucleares, você falou em vetores. Explica para nós essa diferença, por favor. Sim, então, isso é uma coisa que normalmente poucas pessoas se atêm a essa diferença. Quando a gente fala de armas, a gente fala do mecanismo de explosão, da bomba, que ele chama de ogivas também, em inglês warheads. Os vetores são o que você usa para lançar essas ogivas. Temos mísseis, temos submarinos e temos aviões, que chamamos de bombardeiros. Os limites quando a gente fala de controle de armas, que são esses tratados entre as potências que têm armas nucleares, normalmente são focados em números de ogivas, números de bombas que podem explodir e em números de vetores, que são essas
coisas, esses meios que você tem para a entrega do veículo, que é uma maneira eufemística de dizer como você vai lançar as ogivas. Os tratados de números, eles focam nos vetores, ou seja, eles focam em como essas ogivas serão lançadas, porque elas têm que ser também lançadas de alguma forma. O que nós tivemos no novo START, né, que é o Tratado de Limitação de Armas Estratégicas, foi uma redução nesses vetores para 700, para o número de 1.550, de vetores em si, e o número de armas que podem ser conectadas a esses vetores, mobilizadas, ou seja, que já estão conectadas aos vetores, ao número de 700, e não mobilizadas, ou seja, que podem ser colocadas, mas ainda não estão, a 800. E é isso esses limites que, desde anteontem, não estão mais legalmente vigentes. Em relação ao número de ogivas, nós temos estimativas que podem ser consideradas confiáveis? E se nós temos, quais são os países que mais detêm esse tipo de armamento? As estimativas são confiáveis. Hoje em dia temos não só os números que os países entregam, mas também temos outros mecanismos para identificar e verificar esses números, como, por exemplo, imagens por satélite, como, por exemplo, próprias conexões informais entre inspetores e pessoas que trabalham em diferentes países, e o próprio trabalho também que a Agência Internacional de Energia Atômica, aqui em Viena, ela não verifica as armas PC, ela verifica que os países não vão adquiri-las. Então, não temos informações oficiais deles, mas nós temos os países. Ao que temos hoje em dia, temos estimadas 12.500 ogivas no mundo todo, das quais 5.580 estão na Rússia, 5.225 nos Estados Unidos, que aí já percebemos a disparidade entre esses dois e os outros. Só eles já são 90%, ao redor de 90% de todos que a gente tem no mundo. Só para efeito de comparação, o que a gente chama de inverno nuclear, que seria o suficiente em um uso de guerra para criar uma camada de fuligem, segundo as nossas simulações, que cobriria boa parte do mundo, são 250. Por aí a gente vê o tamanho do risco que se tem se não houver um controle sobre essa questão no planeta. E eu queria entender qual fica sendo o papel da Agência Internacional de Energia Atômica nesse cenário. Porque as discussões elas ocorrem com as grandes lideranças mundiais. Então nós vemos Donald Trump discutindo com Putin, querendo colocar a China à mesa, hoje numa conversa com o Irã. Qual é o papel da Agência Internacional de Energia Atômica ou o poder da Agência Internacional de Energia Atômica num cenário como esse? Então, primeiro vamos falar, temos duas organizações internacionais dessa área de controle de armas nucleares. Temos a Agência Nacional de Energia Atômica, que ela verifica principalmente o que a gente chama de salvaguardas, que são inspeções em países que não possuem armas atômicas ou em países que possuem armas atômicas por meio de acordos voluntários. Nos países que não possuem armas atômicas é para garantir que o material não está sendo disperso, ou seja, que não está sendo enviado de forma clandestina para programas. E no caso dos países que têm armas atômicas, é de voluntário, em alguns deles, não são todos que têm esse acordo, para garantir que também estão sendo usados para fins pacíficos os que são indicados para fins pacíficos. Temos também a Agência de Proibição de Testes Atômicos, que essa é menos conhecida, mas também tem um papel importante, que é para garantir que não estão sendo testadas novas bombas e que quando são, como o caso da Coreia do Norte, há alguns anos atrás, que elas são identificadas. E também eles cuidam também para a questão de identificação de terremotos, eles têm um outro papel também que é importante para além dessa área. Além disso, temos mecanismos regionais de não proliferação, que é não aquisição de armas, né? Brasil e Argentina tem o caso da ABAC, que é uma agência bilateral, e no caso da Europa tem a Euratom, mas é sobre a questão de controle de armas, que é redução dos países que já têm. Essas agências, elas não têm um papel indicado, elas não fazem esse controle. Controle de armas para países que já têm essas armas são feitos de forma
bilateral, no caso dos Estados Unidos e da Rússia, também na Índia e o Paquistão, que não são aceitos como países que têm armas atômicas, mas eles também têm. Eles também têm alguns acordos entre eles, mas eles não têm um papel de verificação. Se os países falarem que tem, teve já alguns estudos que indicaram o papel que eles poderiam ter, por exemplo, para verificar a redução do material, mas até o momento elas não têm um papel específico nessa área. Então a gente tem, principalmente como o resto do mundo que não tem essas armas, a gente tem que torcer e ficar acompanhando e fazendo também pressão internacional para que esses países que possuem essas armas cheguem a um acordo entre eles para essa redução de números. Leonardo, uma última pergunta. O fato desse tratado, desse acordo entre Estados Unidos e Rússia ter expirado e até agora a gente não ter nada concreto em relação a uma renovação, influencia na conversa que deve haver hoje entre Irã e Estados Unidos também a respeito de um acordo nuclear? Influencia no sentido que torna as armas nucleares, de certa forma, mais, eu não diria atraentes, mas reduz a confiança dos iranianos nos Estados Unidos no cometimento que eles têm com um mundo sem armas nucleares. Isso é uma coisa também, o que a gente chama de ordem internacional nuclear, né, que são todas essas instituições, tratados, organizações que regulam a energia nuclear, ela é baseada em 3 pilares, né, que são a não proliferação, que sejam os países que não possuem armas atômicas, eles não vão adquirir armas atômicas, mas essa não proliferação é barganhada por outros 2 pilares. Um deles é o acesso a mecanismos pacíficos, ou seja, usos pacíficos de energia, agricultura, medicina, de todos os usos que essa tecnologia proporciona, e o desarmamento, que seria que os países que adquiriram armas atômicas antes de 67, pelo Tratado de Não Proliferação, eles se comprometem a desarmar o que eles têm. Então, quando esse terceiro pilar ele não está sendo cumprido, como a gente pode muito claramente ver, principalmente nos últimos anos, então aí afeta todo o regime, né? Então, nesse ponto, afeta também as relações com o Irã. Apesar de que no Irã temos outros aspectos que também entram em consideração, o próprio mecanismo regional, os outros países que também têm exércitos e poderios fortes, a questão também de balanço com os outros países da região e com os outros externos, mas sim, afeta as negociações agora. Leonardo Bandarra, muito obrigado pela sua gentileza e pelas suas informações aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para você. Bom dia, estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Leonardo Bandarra está em Viena, um trabalho de pesquisa e consultoria na Agência Internacional de Energia Atômica, é cientista político, pesquisador sênior da Universidade de Duisburg, na Alemanha, e especialista em não proliferação de armas de destruição em massa. Conversou com você no Jornal da CBN, agora que são 8h46.